Olá, me chamo Heloísa e vou apresentar o resumo sobre mortalidade em pacientes críticos acometidos por infecções relacionadas à assistência em saúde. Infecções relacionadas à assistência à saúde, IRAS, antes chamadas de infecção hospitalar, atualmente tem essa percepção de IRAS, pois engloba eventos infecciosos adquiridos tanto durante a hospitalização quanto devido à assistência extra-hospitalar. A infecção hospitalar é a principal causa de altas taxas de letalidade em áreas críticas, como por exemplo em UTIs. São eventos adversos consecutivos nos cuidados assistenciais, causando alta morbidade e mortalidade, influenciando na seguridade do indivíduo. Assim, a OMS estima que 7 em 100 pacientes hospitalizados em países desenvolvidos e 10 pacientes de 100 em países subdesenvolvidos terão pelo menos uma IRAS durante a hospitalização. Esse trabalho tem o objetivo de avaliar o índice de mortalidade em pacientes críticos acometidos por IRAS em um hospital do Paraná. Trata-se de uma pesquisa de campo descritiva, retrospectiva e documental, com abordagem quantitativa, desenvolvida em um hospital do Paraná. A amostra foi composta por fichas de notificação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, as quais descrevem os dados clínicos e microbiológicos dos pacientes que desenvolveram IRAS durante o período de internação. Entre janeiro e dezembro de 2022, foi utilizado um checklist com as variáveis de interesse para o estudo. Os dados foram analisados por meio do programa SPSS, versão 25.0. O presente estudo foi previamente submetido à avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos. De início, pode-se dizer que 58,8% dos pacientes que foram avaliados são do sexo masculino e 68,2% são idosos. Sendo assim, condiz com um estudo que foi realizado em um hospital do interior de São Paulo, onde esse estudo relata que 67,41% dos pacientes são homens, e desta forma, refere-se ao fato de que a maioria dos indivíduos do sexo masculino procuram em menores quantidades o serviço hospitalar, o que na maior parte dos casos leva ao agravamento da situação e necessitando o internamento na UTI. Além de demonstrar que a maioria faz parte do grupo de idosos devido à maior necessidade de internamento em UTIs motivada por comorbidades. Segundo um estudo realizado em unidade de terapia intensiva de hospitais públicos do Distrito Federal, a principal causa de internação foi clínica, sendo que 38,3%, coincidindo com um estudo efetuado que mostra que há prevalência em pacientes com quadros clínicos, sendo esse 75,3%, sendo que a grande maioria decorrendo principalmente de acidente vascular encefálico, uma condição clínica bem comum, especialmente entre indivíduos da faixa etária elevada e que apresentam comorbidades. Na maioria dos pacientes, há comorbidades com uma exorbitância para hipertensão arterial sistêmica, sendo em 28,2% dos pacientes. Isso condiz com um estudo que foi realizado no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, onde o mesmo menciona que 61,4% dos pacientes com IRAS possuem RAS. Pacientes idosos geralmente apresentam comorbidades, levando assim a ter altos índices de comorbidade entre os pacientes que apresentam IRAS. Também é exposto que 66,33% dos casos houve óbito, o que se assemelha com esse estudo, o qual indica que 47,1% dos casos resultaram de morte do paciente. O óbito de pacientes com IRAS é causado devido ao largo espectro de micro-organismos multiresistentes e antimicrobianos utilizados em hospitais, além de gerar um agravo no quadro do paciente. Deve-se levar em consideração vários fatores de risco relacionados às condições clínicas dos pacientes, manejo no monitoramento e complicações durante o internamento que favorece o surgimento das infecções.